Época, eu recém tinha completado 19 anos. E tinha um namorado por quem era apaixonado. O Luciano morava na rua da minha casa. E de certo modo, a gente cresceu praticamente juntos. Eu o amava desde que me conhecia por gente. E para minha sorte, ele também gostava muito de mim. Tanto que a gente começou a namorar quando eu fiz 17 anos. Quer dizer, pelo menos oficialmente, porque o meu pai não permitia namorar ninguém por eu ser muito novinha. Mesmo assim, a gente já se encontrava escondido para curtir aquele nosso amor que era um amor assim tão puro. Sabe aquele amor assim que a gente parece que está vivendo um conto de fadas? Como costuma acontecer nesses casos, e com qualquer casal, de vez em quando a gente brigava, discutia. Mas, sabe, nunca assim uma briga séria. Discutimos geralmente por ciúme. Eu tinha muito ciúme dele e ele também não ficava atrás. Sabe, é aquele tipo de briga que a gente discute num dia, mas já no dia seguinte faz as pazes. Olha, digo sem medo de errar. Foi o melhor período de toda a minha vida. Se eu pudesse viajar no tempo e voltar, mais do que isso, me instalar naquela fase e ficar ali para sempre, eu ficaria. Lembro que, na semana do Natal, isso no nosso primeiro ano de namoro escondido, repito, a gente teve a nossa briga mais séria. Uma amiga que tínhamos em comum veio me contar umas coisas a respeito do Luciano que me fizeram ficar muito magoada. O Luciano tinha saído no sábado à noite. Eu não sabia exatamente com quem. Parece que com os amigos. E segundo esta minha amiga, tinha ficado com uma outra menina. Até hoje eu não sei se foi intriga. Até hoje eu nunca descobri se foi mentira, invenção. Porque a gente sabe que às vezes a gente considera uma pessoa amiga e na verdade ela tem inveja. De maneira que até hoje eu não sei. Ele negou. E negou muito. Pareceu sincero. Só que, de qualquer maneira, eu fiquei tão ofendida, tão magoada com ele, que aquilo desencadeou uma série de acontecimentos, aliás, mesmo que tenha sido mentira. Mesmo que tivesse sido intriga, na hora, o fato é que eu preferia acreditar na minha amiga. Mesmo porque, na minha cabeça, ela não tinha motivos para mentir para mim, para inventar aquela história. Resultado, a gente quebrou o pau. Repito, foi a nossa briga mais séria. Lembro até hoje, nós dois na frente do portão da casa dele, falando alto, discutindo. Falei tudo aquilo que me veio à cabeça. Até a mãe dele saiu na janela para perguntar o que é que estava acontecendo. Até os vizinhos. Um sai em uma porta, outra janela, porque depois que a gente começou a discutir o volume da voz, tem hora que a gente não consegue se controlar. Fiquei louca da vida. Sabe aquela raiva, aquele despeito, aquele... Eu simplesmente perdi o tino. Na minha cabeça, aquilo que podia ser uma fofoca era verdade absoluta. Coisa que até hoje, repito, eu não descobri. Isso aconteceu na semana do Natal. E essa briga foi tão feia que a gente acabou ficando sem se falar. Depois, eu ainda tive de explicar para minha mãe o motivo daquela briga, porque ela não sabia, aliás, ninguém sabia que a gente namorava. Fora 2 ou 3 amigas,
Minha mãe, meu pai, sabe? Nem a mãe dele sabia. Foi um período muito ruim. Foi sem dúvida o pior Natal da minha vida. Passei dias e dias praticamente trancada no quarto, chorando. Porque eu sou muito orgulhosa, sempre fui. Então, não queria dar o braço a torcer. Só que quem é orgulhoso sabe. Apesar da gente mostrar uma cara de que não tá ligando, de que aquilo não teve efeito nenhum na gente, lá por dentro a gente sabe o quanto sofre. É só por fora. Eu sentia vontade de procurá-lo, de pedir explicação, até porque ele tinha negado. E negou de um jeito que, não sei, me pareceu tão sincero, mas ao mesmo tempo tinha aquela coisa assim de não acreditar, de não ser feita de boba. Esse era o meu grande medo. Então batia saudade, mas aí eu lembrava das coisas que a minha amiga tinha contado. E a revolta falava mais alto. Até que a convite de uma prima, fui passar a virada do ano na praia com os meus tios. Fui sem nem conversar com o Luciano. Nessas alturas, já fazia uma semana que estávamos brigados. Não o procurei. E ele também não engoliu orgulho para vir atrás de mim. Quando fui à praia com os meus tios, inclusive, nem o celular levei comigo. Deixei em casa, sem bateria. Tudo porque sabia que podia fraquejar e acabar mandando uma mensagem, ligando. No fundo, fiz tudo aquilo de pirraça. Porque eu pensava, ele não saiu sozinho no sábado à noite? Diz que até com uma menina ficou? Pelo menos foi o que a minha amiga contou. E ela, repito, não tinha motivo para mentir. Então, na minha cabeça, se ele tinha feito aquilo, eu tinha todo o direito de fazer o que quisesse. Eu era tão jovem. E parece que, quanto mais jovem a pessoa é, mais orgulhosa e cabeça dura. Porque hoje em dia, pensando melhor, eu podia ter recapitulado, eu podia ter tido uma outra conversa com ele, ouvido, não. O fato é que, além de ter ido à praia sem falar com ele, sem procurar sequer fazer as pazes, também acabei ficando com outro rapaz. Esse rapaz estava num grupinho de amigos. Eles tinham alugado uma casa na mesma rua onde a gente estava, na casa dos meus tios, de modo que eu e a minha prima acabamos fazendo amizade com aquele grupinho, nos enturmando, começamos a conversar. Minha prima, inclusive, gostou de um desses moços, de saída, e depois meio que me incentivou a ficar com o Beto. E aí eu pensei que seria a oportunidade de ouro para dar o troco do Luciano. Quanta bobagem a gente faz quando é jovem. Repito, quem é orgulhoso, tanto maior é o orgulho quanto menor for a experiência. Eu não sentia nada por aquele rapaz. Tinha acabado de conhecê-lo. Pelo contrário, era do Luciano que eu gostava. Era por ele que eu estava sofrendo, inclusive. Era dele que eu estava sentindo saudade. Só que o orgulho era maior. Eu fraquejei, acho que 1 milhão de vezes. 1 milhão de vezes eu pensei, quem sabe se eu mandar uma mensagem, Mas aí em seguida eu lembrava, mandar mensagem? Ele que ficou com outra não entra em contato comigo e eu é que vou me humilhar? Mas nem morta.
pensava isso e... O fato é que eu estava sofrendo, mas repito, era orgulhosa demais. Estava tão revoltada por uma história que eu não sabia se era verdadeira, mas que na minha cabeça era. Por tudo aquilo que a minha amiga tinha me contado. Acabei ficando com esse cara. Só que, ficando... Na verdade, eu quero dizer que a gente trocou beijos e abraços. Um amasso, foi isso, um amasso, nada mais do que isso. Ele até queria transar comigo, mas eu não quis. O que eu não imaginava era que o Luciano iria até a praia. Aí alguém deve ter comentado que a gente talvez estivesse na casa do pessoal que a gente tinha conhecido, aquele... E ele, claro, foi lá atrás de mim. Imagine a minha cara. Quando vi o Luciano na minha frente, e eu ali naquela situação abraçada com o Beto. Olha, por pouco, ele não pegou a gente se beijando. Por pouco, ele não pegou a gente se beijando. Mesmo assim, não podia ter sido pior. Não gosto nem de lembrar do que eu senti. Na verdade, ele quase avançou no Beto. Quase deu briga. Se não tivesse gente por ali... O resultado é que ele me levou arrastada daquela casa, até a casa do tio. E de lá... Olha, foi uma briga tão séria. Foi uma discussão tão pavorosa. Mais até do que aquela que já havíamos tido. Eu nunca vi o Luciano tão fora de si. Ele gaguejava. Ele tremia. Só que eu também não baixei a crista. Repito, o orgulho. E quando a gente é muito jovem, acaba sempre falando mais alto do que tudo. A gente até tem vontade de fazer uma coisa, mas não consegue. E eu joguei na cara dele, que só tinha feito aquilo porque ele tinha feito primeiro. Ele ficou revoltado. Voltou para Curitiba naquele mesmo dia, dizendo que estava tudo acabado entre nós, que não queria mais saber de mim. Não preciso nem dizer que foi o período mais difícil que eu já passei. Não sei nem explicar de que jeito me senti. Fiquei ali pensando e chorando em tudo que tinha feito. Chegou a me bater um certo arrependimento. Claro que bateu. Mas sabe, eu fiquei com aquele pensamento fixo. Quando eu pensava que tinha exagerado, logo vinha outro pensamento. Não, ele mereceu. Não ficou com a outra? Pois então. O fato é que algumas semanas passaram e a gente não fez as pazes. Orgulho de um lado, orgulho de outro. Só Deus sabe o quanto eu sofri. E ele deve ter sofrido muito também. Claro que sofreu. Eu sabia que ele me amava. Na verdade, mais do que orgulhosa, eu também era um pouco mimada. Sabe, porque eu lembro que as coisas tinham de ser sempre do meu jeito. Eu tenho que reconhecer isso. Aliás, se eu disser que não sou do mesmo jeito até hoje, estaria mentindo. Só que é aquela coisa, o tempo vai passando e você vai, pelo menos, amenizando certas características. Sou orgulhosa até hoje. Mas acho que, se voltasse no tempo, agiria diferente. Mesmo sofrendo, botei na cabeça que se ele não me procurasse, não viesse conversar comigo, eu também não correria atrás dele. E como ele não veio, eu também não fui. Continuamos afastados
durante muito tempo. Até que eu fiz aquela descoberta. Estava grávida. Olha, aquilo caiu como um peso de 1 tonelada na minha cabeça. E é claro, o filho só podia ser do Luciano. Eu nunca tinha transado com homem nenhum além dele. Tudo bem que tinha ficado com o Beto lá na praia, mas é como eu já falei. Foram só beijos e abraços. Isso eu juro, por tudo quanto é mais sagrado. Ele até tentou me levar para a cama. Inclusive um dia, queria fazer sexo comigo na praia, mas eu não quis. Pelo menos, em relação a isso, eu mantive a cabeça no lugar. Só tinha me entregado a um homem, que era o Luciano. Que era quem eu amava, apesar do meu orgulho. Quando a gente teve aquela briga na semana do Natal, eu já estava grávida, só que não sabia. Na verdade, só fui descobrir no finzinho de janeiro. Olha, foi um baque tão grande. Até porque eu caí na besteira de contar, porque eu fiquei tão apavorado que contei para minha mãe. Resultado. Foi Olha, nem gosto de lembrar. Meu pai... Eu nunca tinha visto meu pai tão desesperado. Minha mãe não acreditava. E todo mundo queria saber quem era o pai da criança. Ninguém sabia que eu namorava o Luciano. A única pessoa que sabia quem era o pai era eu. Porque, repito, meu Deus, eu só tinha ido pra cama, eu só tinha feito sexo com um homem. Ele tinha sido o primeiro e o único. Foi só aí que eu tentei me reaproximar dele. Porque agora a situação era completamente diferente. Eu estava esperando um filho. Fui conversar com ele, até achando que com certeza ele poderia até se assustar, assim, num primeiro momento, mas depois ficaria feliz, porque, repito, a gente se amava. Tudo bem que o orgulho atrapalhava o nosso namoro, tanto a mim quanto a ele. Era um mais orgulhoso do que o outro, mas uma coisa era certa, dessa coisa eu não tinha dúvida, a gente se amava. Então, ele com certeza ficaria assustado, assim, mas depois ficaria feliz. Até porque a gente às vezes comentava de no futuro termos um filho. Só que a reação dele foi completamente outra, muito diferente daquela que eu esperava. Se eu fechar os olhos, parece que eu estou vendo, olhando para mim, sabe aquele olhar de raiva, de mágoa, misturada com desprezo, sei lá. Você acha que eu sou algum trouxa? De assumir um filho que não é meu? Para ele o filho não era dele. Só podia ser daquele cara com quem eu tinha ficado na praia e com quem ele tinha me flagrado abraçadinha. O pior de tudo é que isso acabou espalhado. Não sei como que certas coisas chegam ao ouvido das pessoas, mas de repente parece que todo mundo sabia. Eu fiquei tão arrasada. Porque
que apesar de ter ficado com aquele rapaz lá na praia, a gente não tinha feito nada além de beijos e abraços. Tudo bem, eu tinha errado, tudo bem. Mas tinha errado até um limite. Disso Deus é testemunha. Só que, como eu já disse, ele não acreditou. Aliás, não ficou sequer em dúvida. Na cabeça dele, não tinha a mínima possibilidade do bebê. Sabe, na cabeça dele só tinha um pai possível. O cara com quem ele tinha me flagrado lá na praia. De maneira que não adiantou explicar, me justificar, até porque ele nem quis me ouvir. Eu fiquei tão desorientada, eu fiquei tão desnorteada que já tinha errado, mas foi aí que acabei cometendo o pior erro da minha vida. Eu fui tão imatura que até hoje pesa a minha consciência. Até hoje pesa o remorso. Estava de cabeça quente, desesperada, tão desorientada, sem conseguir raciocinar direito, e acabei indo atrás de um conselho de uma amiga. Quer dizer, hoje eu sei que não era minha amiga de verdade, porque se realmente fosse, jamais cogitaria essa possibilidade, pois ela falou e eu fui atrás. Como a gravidez ainda estava no começo, essa minha amiga disse que sabia de um chá que poderia me fazer abortar, sem complicação. Que uma tia dela uma vez tinha comentado e de fato não teve complicação. Pelo menos comigo. Tudo se deu como se tivesse acontecido um aborto espontâneo. Em casa, pelo menos, foi o que todo mundo ficou sabendo. Só eu sabia a verdade. Até hoje, quando eu penso nisso, lágrimas brotam dos meus olhos e eu me sinto tão arrependido, eu me sinto tão suja. Até hoje. Fiz no impulso. E só me dei conta da maldade que tinha feito depois. Claro que ninguém ficou sabendo. Em casa, para minha família, foi um aborto espontâneo. E para evitar maiores comentários, ninguém comentou o que tinha acontecido. Ou seja, nem o Luciano sabia que eu tinha perdido a criança. Só que é para se ver como são as coisas. Para minha surpresa, e digo surpresa porque era a última coisa que eu esperava acontecer, alguns dias depois, depois de praticamente ter me escorraçado da sua casa, ele me procurou. E para o meu espanto, se disse arrependido. Falou que tinha pensado direito, que estava mais calmo. Chegou a me pedir perdão, coisa que na minha cabeça... Michele, eu acho que exagerei. No fundo, eu sei que esse filho que você espera é meu. Sabe o que é? Que você sabe que eu sou ciumento. Você ficou com aquele cara lá e, sabe, eu fiquei louco. Me desculpa, vamos tentar se entender.
Vamos cuidar dessa criança juntos. Eu desabei no choro na mesma hora. Só que não foi de alegria, como poderia ser. Foi de tristeza, de arrependimento. Eu acho que só naquele instante é que a minha ficha realmente caiu. E eu me dei conta do que eu tinha feito. Quando contei a ele que tinha perdido a criança, na verdade menti. Ele ficou branco, olhando para mim como se estivesse diante de um fantasma. Claro que não contei que tinha provocado o aborto. Jamais teria coragem. O pior é que ele chegou a se culpar. Chegou a dizer que aquilo só tinha acontecido porque tinha me feito passar aquele nervoso. E ficou tão triste, tão abatido, tão arrasado. E isso só acentuou o meu remorso. No fim, a gente reatou. A vida seguiu. Até que a bomba explodiu. Aquela ordinária, que se dizia minha amiga, e que tinha me induzido a tomar aquele chá dos infernos, deve ter dado com a língua nos dentes e contado para todo mundo o que eu tinha feito. Aí a história se espalhou e chegou aos ouvidos dos meus pais e aos ouvidos do Luciano também. E o pior é que eu fui tão acuada, tão pressionada, que no fim, desorientada, acabei admitindo o que havia feito. Meus pais não precisam nem falar, né? Ficaram tão decepcionados comigo que eu